Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Comunidade Presbiteriana Evangelho Integral. É uma grande alegria ter sua visita aqui nesse espaço. Olha, eu queria conversar com vocês hoje sobre as lições que se repetem para que possamos aprender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos iniciar, na verdade, com duas perguntas. A primeira: quantas vezes você teve o problema de angústia, aflição, medo, enfim, tudo que você imaginar que tirava a tua paz, que tirava o teu equilíbrio, buscava você uma resposta em Deus e essa resposta vinha e veio, claro, no meio de uma pregação, da leitura da palavra, de um livro que você lê, ou até naquela conversa informal. Muitas vezes isso aconteceu, não é verdade? E deixa eu te fazer essa segunda pergunta. Quantas vezes você teve esses mesmos sentimentos depois? O de aflição, de angústia, de medo, buscando aquela resposta que não chegava. E aí aquela lembrança da pregação, aquela lembrança da leitura da palavra, aquela lembrança do livro que você já tinha lido, daquela conversa com o amigo ou amiga que você teve que desembaraçou tudo. Aí já não era suficiente para te responder dessa forma. Aí você precisava dessas mesmas respostas, mas com nova roupagem. Também já aconteceu algumas vezes, concorda? Enfim, sobre esse assunto, a história nos lembra algumas coisas. Eu queria falar hoje sobre um homem que viveu há muito, muito tempo atrás em uma igreja muito conhecida sua. A igreja é de Corinto e o homem é Clemente de Roma. Primeiro, a gente precisa contextualizar Clemente na história. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Primeiro período da história do cristianismo, período antigo, paz da igreja, período patrístico. Geralmente aí se aceita que é o início do pensamento cristão, o início do pensamento teológico, englobando aqueles temas principais que você já conhece de cor salteado. Salvação, trindade, pecado e por aí afora. É aqui que se inicia toda a teologia cristã. O segundo período é o período medieval. O período medieval, dentre outras coisas, vai estar consolidando o cânon bíblico. Mas é uma conversa um pouco mais à frente que a gente vai ver que não é só um cânon bíblico, são alguns cânones bíblicos. O terceiro é a reforma, que vai dispensar comentários. E o quarto é o período moderno, que a maioria dos autores entende que vai cobrir do século XIX aos nossos tempos. Clemente de Roma, período antigo. É aí, no início de toda a teologia cristã, que a gente está conversando. Clemente de Roma, cara, eu vou te dizer, foi uma vida muito atuante, muito extraordinária. Tem um romance no século, na Idade Média, na verdade, que diz o seguinte: o Clemente ele se desfaz de todos os laços sociais e sai vagando pelas terras em busca da verdade. Vai andando, se desfaz de tudo e vai caminhando. Nessa caminhada ele encontra com Pedro. E aí, no andar com Pedro, é aí que ele se converte à fé. E é o próprio Pedro que batiza ele. Extraordinário, né? E ele passa a ser tão atuante e tão cooperador que, se você olhar em Filipenses, aquela carta lá de Filipenses de Paulo, Paulo cita ele em capítulo 4:3. É aquele Clemente ali que está acontecendo. Bom, enfim, e essa vida é tão de excelência da obra que ele passa a ser o bispo de Roma com em torno de 53 anos, né? Vamos entender que Clemente de Roma, não porque é simplesmente o bispo de Roma, ele também nasceu em Roma, mais ou menos 2, 3 anos após a cruz e a ressurreição de Cristo. E nessa caminhada com Paulo, aos 53 anos mais ou menos, como eu falei antes, ele se torna o bispo de Roma, tamanha excelência em sua obra. Nesse momento que ele é bispo de Roma, ele fica 9 anos lá, com esse bispado, com essa autoridade, com essa liderança daquela comunidade. E é aí que ele ouve falar de rumores da igreja de Corinto sobre algo
muito complicado o que está acontecendo lá. Mas daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Alguns pontos muito sui generis na vida de Clemente. O primeiro ponto é o seguinte: você já ouviu falar de Domiciano, imperador romano? Pois é, se você é uma pessoa inteligente, mais uma vez você é inteligente, você parou aqui no nosso canal, esse canal que vive repetindo as mesmas coisas que você já sabe. Domiciano, que impetrou a matança aos cristãos, já a segunda matança grande aos cristãos, a primeira foi com Nero. E olha que fato curioso, muitos autores apontam que ele era sobrinho do Domiciano. Ele era sobrinho do Domiciano, que saiu matando um monte de cristão. E a gente vai falar isso bem mais à frente, sobre essas perseguições. Sendo sobrinho de Domiciano, um outro fato curioso, ele tem conversas com Flávia Domitila. Você sabe quem é Flávia Domitila? Muito bem, a irmã de Domiciano. E Flávia Domitila se converte à fé em Jesus. Cabe um parêntese nessa história. Tem fontes aí que dizem que Domitila era sobrinha de Domiciano. E tem outras fontes ainda que dizem que ela era prima. É uma confusão. Pessoal que gosta de história aí, por favor, ajuda a gente. Comenta sobre essas divergências aqui. E convertida à fé em Jesus, poucos autores falam disso. Ela espertamente, auspiciosamente, se podemos dizer, aplaca muito dessa ira. Então, tudo que você ouve falar do que fez Domiciano, o banho de sangue que aconteceu com os cristãos na época, ainda assim foi menor por conta de Flávia Domitila, sua irmã, convertida à fé, que com muita sutileza, com muita inteligência, foi diminuindo muito das coisas que poderiam estar acontecendo. Clemente de Roma está nesse meio. Foi ele que converteu Domitila. Ele é de origem judia, né, apesar de nascido em Roma, e vem a boa parte que também você já sabe. A carta de Hebreus é uma carta de autor desconhecido. Tá bom. Você vai dizer que foi Paulo, dificilmente vão dizer que não é Paulo que escreveu. Mas sejamos honestos, né? Não é tão claro como os demais. É uma carta que, sendo Paulo, ele não se intitula como autor, e várias situações da carta, né, vai apontar outros possíveis autores. Até Priscila, né, e Áquila estão ali no meio do caminho. Desculpa, Apolo estão no meio do caminho. Agora, não é nenhum absurdo dizer que Clemente de Roma pode ter sido um dos autores. Se você olhar, e aí a gente está entrando na obra dele, a carta que ele envia aos Coríntios, e ver a proposição, né, a forma literária, como ele escreve isso, é muito parecido com a carta aos Hebreus. Então não é nenhum absurdo você imaginar que Clemente pode ter sido autor dos Hebreus. Sendo ou não, não tira nenhum mérito de quem ele é, ou do potencial, ou mesmo da excelência da obra, que seguramente classificaria ele como tal autor. Bom, a gente está conversando que ele foi bispo de Roma, e de Roma se ouve rumores de Corinto. Veja bem, 40 anos depois, certo? Paulo escreve a primeira carta. Paulo, 2 anos depois, escreve a segunda carta. Sobre primeira e segunda carta paira muitas dúvidas, mas uma escola bíblica que trate das cartas paulinas vai conversar melhor sobre isso. Mas, enfim, entre essa primeira carta no cânon bíblico e a segunda, vão-se mais ou menos 2 anos. Entre essa segunda carta de Corinto e essa carta escrita pelo bispo de Roma, 40 anos depois. Quantos anos você tem? Seu filho quantos anos tem? 10 anos? Então, quando ele tinha 10 anos de idade, na segunda carta que Paulo escreve, ele passa a ter 50 anos quando Clemente escreve. E você acha que seriam novos problemas, novidades, coisas diferentes na igreja de Corinto? Vamos observar aqui melhor as comparações. Mas antes de a gente tratar sobre comparações, é bacana dizer o seguinte: essa carta à igreja aos Coríntios de Clemente,
ela foi a mais antiga a ser encontrada fora dos evangélicos canônicos. Isso é bem interessante, né? Ela é escrita mais ou menos do período no livro de Apocalipse, vai aparecer aqui embaixo a época. E, enfim, na verdade, se considerava antigamente que eram 2 cartas, mas a segunda carta é espúria. Vai lá no Wikipédia, vai lá no Google, vai lá em algum livro da história da igreja, história do cristianismo, teologia histórica. Clemente é considerado durante algum tempo autor de 2 cartas, e logo em seguida, olha, essa segunda carta não é bem ele. Foi um pouco mais à frente, é espúria, deixa para lá. Claro que existem informações e livros tratando do comentário da segunda carta, mas vamos ficar nessa primeira aqui. Então, essa primeira, como eu tinha falado para vocês, como bispo de Roma, quando ele entrou em 53 e ficou 9 anos com essa liderança, a igreja de Roma está ouvindo rumores de dissensão de Corinto nos últimos anos. Não é uma semana, um mês, acabei de ouvir que há um problema lá, vou escrever para ele. Não, foram anos ouvindo isso. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Jovens estavam expulsando os presbíteros, os anciãos da igreja de lá, sem motivo aparente. Existia algum tipo de acusação que não era provada e botavam o pé deles para fora. E isso na época era um escândalo, como é hoje também, é óbvio, né? E sem acusação provada, seja de ponto moral ou de qualquer outra coisa, caracteriza, é óbvio, a dissensão, a facção, os problemas. Eu acho que você já ouviu isso lá algum tempo atrás, 40 anos antes pelo menos. Vamos nessas comparações. Primeiro movimento. Paulo, quando escreve em Corinto, como você está vendo aqui embaixo, ele escreve assim no capítulo 1, versículo de 4 a 7. Sempre dou graça ao meu Deus por vós pela graça de Deus que foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma entrada amorosa, reconhecendo os dons da igreja. Clemente de Roma escreve isso aqui. De fato, quem esteve convosco sem reconhecer que vossa fé era firme e cheia de todas as virtudes? Quem não admirou vossa piedade consciente e amável em Cristo? Quem não proclamou vossa generosa prática da hospitalidade? Quem não elogiou vossa ciência perfeita e segura? Com efeito, em tudo vós agias sem fazer acepção de pessoas, andando segundo as prescrições de Deus. As cartas se iniciam, a carta do apóstolo Paulo se inicia sendo amável à igreja, e Clemente não foi diferente. Antes de tratar de qualquer exortação, ambos amavam a igreja, ambos amavam seus irmãos e reconheciam neles o dom de Cristo, o seu aperfeiçoamento. Isso é fundamental na convivência das igrejas daquele tempo. E se você entende que a história precisa nos fazer refletir sobre hoje, é fundamental que na nossa vida, seja entre irmãos da mesma comunidade, seja na relação de comunidades diferentes, o amor e o reconhecimento de dom de Jesus esteja ali a serem compartilhados. Isso é muito importante. Bom, a partir disso, Paulo continua. Eu vos exorto, irmãos, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós. Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram de que existem rixas entre vós. Capítulo 1, versículo de 10 a 11. Nosso amado irmão Clemente, por que haver brigas, ódios, disputas, divisões e guerras entre vós? 40 anos depois, numa igreja cheia de amor, cheia de dons, reconhecidas por um apóstolo de Jesus, reconhecida por um cooperador de tamanha excelência como Clemente. Mas está lá, 40 anos depois,
as mesmas direções, as mesmas brigas, os mesmos ódios e as mesmas disputas. Continuando, em cima do que Clemente está escrevendo, a gente relembra aqui a conversa de Paulo. Tenho receio que haja entre vós discórdias, inveja, animosidade, rivalidade, maledicências, falsas acusações. Lembrai você que são os jovens da igreja de Corinto, 40 anos depois, que está querendo, não só querendo, que tira os presbíteros mais velhos daquela igreja. Sobre falsas acusações, sobre rivalidade, sobre maledicências, sobre desordens. Só que Paulo está escrevendo, dá uma olhadinha aqui, 2 anos depois da primeira carta, 2 Coríntios 12, versículo 20 e 21. Você está tendo um problema nesse momento, 2 anos depois você está tendo o mesmo problema, e 40 anos depois você está tendo o mesmo problema. É a igreja que não entendeu quem é Cristo, é uma igreja que só pensa no seu umbigo, é uma igreja que é reconhecida por seu amor e pelo seu dom compartilhado com os outros, não por mim ou por qualquer um aí de um púlpito do século XXI. É por Paulo e por um cooperador, mais uma vez repito, de tamanha excelência como Clemente. Se isso não ficar fazendo você reflexivo sobre o que acontece nesse momento e o que acontece hoje, mas tenho certeza que você já está refletindo. Continuando, nessa mesma posição aqui de 2 Coríntios 12, 20 e 21, Clemente vai escrevendo: por que esquartejamos e rasgamos os membros de Cristo? Por que nos revoltamos contra o nosso próprio corpo, chegando a tal ponto de loucura? Esquecemos-nos de que somos membros uns dos outros? Vossa divisão perverteu a muitos, desencorajou a muitos, fez com que muitos duvidassem e nos entristeceu a todos. E vossas dissensões continuam. Clemente não está falando, olhando a carta de Paulo, Clemente está falando o que ele está ouvindo nos últimos anos do que ele está sendo bispo de Roma. As lições que não aprendemos precisam ser repetidas. Bom, é claro que eu fiz as comparações sobre exortações, porque no final das contas, a nossa conversa é resgatar na história as reflexões para o nosso dia. As lições que não temos aprendido e que repetidamente precisam ser ensinadas. Não é uma carta desça fogo no céu para a igreja, uma igreja amada, sobretudo, mas é um convite, uma exortação sobre o resgate da obediência, do amor, da fé, sobretudo da unidade. E para isso a carta é longa. A carta, na verdade, é o dobro da carta dos Hebreus. Você acha Hebreus grande? Eu acho. É o dobro dela. Então, cabe muita informação ali e na verdade, Clemente trata com muito amor, muito carinho a igreja. Ele o tempo inteiro convida a mansidão, convida o amor, enfim, e vai dando exemplos sobre essas práticas do amor através do Antigo Testamento e acredite, muitas das cartas do Novo Testamento também que transitavam lá. E uma coisa interessante é porque uma passagem da carta, ele fala: lembrai da carta do abençoado Paulo. E ele está escrevendo isso 4 décadas depois, ou seja, ele é bispo de Roma, então essa carta está tanto em Roma, a cópia dela, como em próprio Corinto. E muitos autores, não exatamente que vão tratar da vida de Clemente, mas autores que vão tratar dessa história do cristianismo, e assim, leia muitos livros, não fique só no autor, fecha parênteses. Eles vão dizer que essas cartas apostólicas e muitas tantas outras transitavam entre as igrejas. Parece que em Corinto se lia de tempos em tempos essas cartas que chegavam até eles. Então não era algo que Paulo escreveu lá no ano 50, 55, abriu lá e fechou e está tudo certo. Não, ela era guardada e relida de tempo em tempo. E olha a loucura, apesar de você tentar trazer a memória ao longo dos anos, chega a um ponto que essa memória é esquecida. E isso é muito sério, né? E será que a gente consegue ler de tempo em tempo aquilo que
onde caímos, e volta aquela primeira pergunta e a segunda, né? Quantas vezes a resposta chegou até você e quantas vezes ela precisou voltar a você com nova roupagem? E ainda assim, olha como está em Corinto e olha a sua volta como está hoje. Então, essa carta é longa e Clemente, um quarto dessa carta fala de exemplos do Antigo Testamento, que reforça muito a ideia de que ele era de origem judaica, apesar de ter nascido em Roma. O que acontece com Clemente, né, depois desses 9 anos de bispado, é que ele acaba sendo preso pelo imperador romano Nerva, se eu não me engano. Vai estar a imagem dele aí. Eu acho até legal, porque eu não vi, particularmente eu não vi você aí que está me assistindo, já deve ter vindo ser muito mais capacitado, inteligente, mais lido que esse que vos fala. Mas eu acho que vai ser muito legal a gente tratar dos imperadores da era cristã. O que você acha? Não tem muita gente que fala. Então eu acho que eu li um autor tratando disso. Eu acho que a gente tem fonte para isso. Eu acho que vale a pena um vídeo. Os imperadores da era cristã. Vai ser legal, sim. Bom, se eu não me engano, Nerva, o imperador, ele prende tamanha excelência do seu trabalho, da sua obra, da sua labuta no reino. E, enfim, Clemente acaba preso e mandado para as minas da Crimeia. Você sabe onde é que é Crimeia? Pois é, eu até então não estava sabendo não. Ele fica lá na Ucrânia. Tá bom para você? Tá bom de tu ser preso e ser mandado para as minas da Ucrânia hoje? Imagina lá no primeiro século. Bom, enfim, ele vai para lá e, meu amado irmão, o cara faz milagres, né? Na verdade, pelo poder que opera nele. Mas os milagres acontecem, converte presos, o céu desce em Crimeia quando ele está lá. E aí um outro imperador, Trajano, que também manda uma nova matança em cima dos cristãos, mais uma vez, por consideração à sua família, e você lembra bem, há um pouquinho de tempo atrás eu te falei, Clemente era sobrinho de Domiciano. E por consideração da família, Trajano não manda ele à morte, manda uma outra coisa, eu poupo a sua vida, basta você adorar os nossos deuses. Fica difícil. Bom, enfim, e por não adorar aos outros deuses, não teve jeito. E ele é amarrado ao pescoço a uma âncora e jogado no Mar Negro. E assim a gente... Olha, vamos deixar claro, a Bíblia é a única autoridade para os cristãos. Os primeiros cristãos nunca escreveram com a pretensão de se elevar ao nível das Escrituras. Mas o que eles escrevem é muito importante para a gente, porque mostra o que eles criam naquela era apostólica e como manifestavam essa fé. E se você tem alguma referência no nosso tempo, seja no século XX ou século XXI, você olha para a vida de Clemente como referência de obra e de vida, acho que é tão valioso quanto. E o que é fundamental quando eu, Marcelo, olho para tudo isso que a gente conversou, ou a gente aprende, ou a lição se repete. Até o próximo vídeo. Olha, a nossa conversa foi bem rapidinha, mas se você quiser se aprofundar no assunto, sai do YouTube e vai ler.